Amém ou amém? Amém. Aí, a paz do Senhor. Jovens são animados, né? Não são? Hã? Muito? Amém. Que bênção, pastor André, pastora Nayara. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês quando precisarem. Irmãos, a coisa melhor que tem para nós, quando nós vamos ministrar a palavra, quando somos convidados a levar alguma reflexão, alguma meditação da palavra, é quando você entende que você não está na sua dependência, mas você está na dependência de Cristo. E quando você chega no ambiente, quando você chega no local ao qual você foi designado para estar ministrando a palavra, tudo aquilo que o Senhor já ministrou a você, Ele traz à tona. E isso, de certa forma, não me deixa mais tranquilo, porque ministrar a palavra é algo de muita responsabilidade, mas, de certo ponto, eu me sinto confortável por entender que aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês nessa noite está no coração dele. Amém? Então, que você fique atento. Eu gostaria de que você estendesse as suas duas mãos assim, ó. Estende as suas duas mãos. Uma você vai colocar na sua mente e a outra no coração, ao mesmo tempo. E feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, reunidos na Tua presença. E eu quero pedir à nossa mente, e que nós possamos absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, ó Pai, nessa noite. Assim eu oro em Teu nome. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Abra lá em 1 João, capítulo de número 2. Primeira João, capítulo de número 2, versículo de número 14, a parte B. Antes de eu ler esse versículo, que é o versículo base para nós meditarmos na palavra, eu entendo que aqui, nesse momento que vocês se encontram da vida de vocês, é um momento extraordinário, porque é um momento onde você sai de uma fase de criança e entra numa fase, num estágio da vida, onde você começa a projetar, a dar destino, a almejar alguma coisa para o seu futuro, sim ou não? Sim ou não? Eu gosto que participe, irmãos, para ficar atento. E eu posso imaginar que aqui no nosso meio, tem pessoas nesse momento que já se vê daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos à frente. E isso é muito bom, porque uma das coisas que move o nosso coração, no sentido de querer viver, é ter planos. A pessoa que não sonha, que não estabelece planos, ela não vive muito tempo. E quando eu digo viver, não é só no sentido físico, mas a mente cauteriza. Nada tem graça. Mas ao longo da nossa trajetória, a gente tem muitas percas, temos muitas conquistas e muitas percas, sim ou não? Quem gosta de perder aqui, levanta a mão. Tem alguém que gosta de perder? Ninguém, né? Então escute isso aqui. 1 João, capítulo de número 2, versículo 14,
parte B dele, diz assim: e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Diga comigo, fortes. E a palavra de Deus é esta em vós, e já vencestes o maligno. Ponto. Em algumas traduções vai dizer: e eu vos escolhi jovens, eu vos chamei jovens. Por quê? Porque na juventude, nessa fase da adolescência, partindo para a juventude, é a fase que nós mais temos vitalidade. Sabia disso? E Jesus então, ele nos convoca no ápice da nossa saúde física, da nossa virilidade. Porque o jovem, irmão, eu me lembro que quando eu converti, quando eu fui para a presença do Senhor, e esse é o principal propósito de Cristo nos chamar, eu me lembro que eu saía dos cultos, eu saía bombado, pilhado. Eu recebia a palavra de Deus e eu queria compartilhar, eu queria falar de Cristo, eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu sentia. Mas não foram todos os dias assim. E não são todos os dias assim. Mas aqui está dizendo que o Senhor, ele nos escolheu. Primeira coisa que nós precisamos ficar ciente na nossa caminhada, que não fomos nós que escolhemos a Cristo. Você não está aqui sentado porque é uma opção sua. Você está aqui sentado porque Cristo lá atrás já te selou, já te escolheu, já te separou. E Ele te separou não porque você é frágil, mas porque você é forte e Ele vê essa força em você. Quantos estão comigo? E eu perguntei: quem aqui gostava de perder? E ninguém levantou a mão. É ruim perder, não é? É muito ruim, dá um sabor amargo, não é? Eu não gosto de perder nem no videogame. É muito ruim. E aqui a palavra vai dizer: por que já vencestes o maligno? Ele escolheu porque você é forte e porque você já venceu o maligno. Então, nesta noite, a primeira coisa que eu quero deixar estabelecida, a segunda coisa, aliás, a primeira é que vocês são fortes em Cristo. E a segunda coisa é que nada e nem ninguém poderá parar o propósito de Deus na vida de vocês. Amém? Deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Quem sabe aqui me dizer o que é amém? Amém. Então, quando a palavra vier de encontro a você, você confirma. Você está dando um comando para o mundo espiritual. E você aqui tem liberdade. Você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para exaltar o nome do Senhor, você tem liberdade porque você está na casa do seu Pai. E diante disso aqui que eu estou dizendo, nós temos o nosso gente boa, persistente, caído, que não desiste. Que a Bíblia diz ali nesse versículo que nós lemos que é o maligno. Mas ele é o nosso segundo maior inimigo. Ele não é o primeiro. Pastor, mas como assim? Que doideira é essa? Vou te explicar. Jesus, ele já nos deu o livre-arbítrio, sim ou não? Ele nos comprou, sim ou não? Ele nos separou, sim ou não? Diante disso, eu tenho as minhas escolhas, sim ou não? Qual que é o papel do inimigo? Atrapalhar. Por que ele quer atrapalhar? Porque ele sabe que para onde eu e você vai, ele não pode ir.
A palavra ela vai dizer, no versículo 15, acompanha aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Pastor, as coisas do mundo são boas. Muito. Talvez vocês já ouviram falar que o pecado é ruim. O pecado, ele não é ruim. Por isso que a nossa carne deseja tanto pecar. O pecado, ele nos traz sensação de poder, de saciedade. Mas ele não é ruim. O que é ruim é a consequência que é gerada por ele. É o que vai acontecer depois que a gente falha. É o que vai acontecer depois que a gente erra. E vamos errar. Quantos aqui tem um super-herói preferido aí? Todos têm, né? Hoje mesmo lá em casa eu estava assistindo Thundercats com os meus meninos. Todos nós temos. Tem algum super crente aqui? Tem? Moacirzão, você é forte, tora. Você se acha um super crente? Não, né? Você também não? Não tem. Então isso me faz entender que em algum momento eu vou errar. Em algum momento vai vir alguma armadilha sobre a minha vida, e se eu não estiver em Cristo, eu vou errar. E pior do que errar, se eu estou dizendo que nós vamos errar, pior do que errar é permanecer com o erro oculto. Você já viu aqueles seriados que passam, filmes que passam lá que o cara descobre um podre do outro, e aí o cara fica na mão, fica refém, e ele precisa fazer a coisa que ele tem que fazer, mas se ele fizer, pastor André, o outro que ele está na mão lá vai entregar ele e vai dar ruim. Assim é quando nós temos um pecado oculto. E o pior de tudo é que a gente fica sustentando algo na nossa mente, no nosso entendimento, de que ele está oculto. Pode estar oculto para as pessoas. Mas para Jesus ele não está, porque a Bíblia vai me dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Esse tempo atrás eu estava no aeroporto lá em Campo Grande. Estou eu lá sentado no aeroporto, de boa, esperando o avião, meu voo e tal, e mandando uma mensagem para minha Rebeca, para a irmã Priscila, e tal, quando pensa que não, chega alguém lá em Campo Grande, pastor André. Pastor Rodrigo. O sangue de Jesus tem poder. Tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem. Agora, como que uma pessoa, eu lá em Campo Grande, como que uma pessoa lá ia me chegar chamando pelo nome? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, pior do que nós errarmos e falharmos é permanecermos nesse erro. E diante disso aqui que eu falei até o momento, eu quero dizer algo para eu entrar na mensagem que eu quero trazer nessa noite. Abra sua Bíblia.
Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Vai lá. Diante de tudo isso que nós falamos até agora, eu quero esclarecer algo para você. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espera lá. Aí, olha, teve um espera lá aí. Não é segunda aos Coríntios, não, irmão. Me perdoa os corintianos aí, eu sou São Paulino. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. 3:18. Está escrito assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diante do que eu iniciei falando, e agora eu quero entrar na mensagem. O propósito pelo qual Deus nos chamou, o propósito pelo qual um dia o Espírito Santo de Deus visitou o seu coração e a sua mente, e fez você entender que há um propósito maior na sua vida, que você não está nessa terra aqui a passeio, você não está aqui para ver no que vai dar, você não está aqui para ver se vai dar certo. Não. Esse não é o pensamento de quem está em Cristo. Mas diante de tudo isso aqui, eu quero deixar claro para você que você foi chamado para influenciar. Como a oração daquela irmã que estava orando aqui foi forte. Ali na hora Jesus mandou um zap. Mensagem, ó. Você está rindo, né? É, você vai estar um dia pregando aqui, você vai ver o que é o negócio. Você foi chamado para influenciar. Diga comigo assim: eu fui chamado para influenciar e não ser influenciado. Amém. Amém. Mas todos nós, com o rosto descoberto, para você que gosta de anotar aí, o tema dessa mensagem aqui é: jovem cristão, um espelho a uso de Deus. Como é que está lá na escola? Como é que está lá na roda de amigos? Como é que está lá com o celular na mão? Com o tablet? O que está refletindo? O que está se passando? São situações, meus queridos, que a gente precisa ter total vigilância. Sabe por quê? Do mesmo jeito que Deus te conhece, você se conhece e o inimigo também te conhece. O fato de Deus nos conhecer é muito bom, porque Ele vai agir com a sua misericórdia para conosco. Isso não significa que antes da misericórdia de Deus venha a consequência dos nossos atos. Encontrei um rapazinho ali agora há pouco, falei: parabéns, chegou a maioridade, né? Cheguei, tio. Falei: e aí? Uai, minha mãe, primeira coisa que a minha mãe falou: agora você já pode ser preso. E ela falou isso, são amigos meus, e ela falou isso, não foi no sentido de maldade, mas no sentido de conscientização.
E uma coisa que nós precisamos ser é consciente. Consciente de quê, pastor? Consciente de que existe o certo e o errado. Consciente de que existe céu e inferno. Consciente de que tem coisas que, se a gente fizer, não vai dar tempo de voltar atrás. Tem situações que, se a gente vacilar, você não pode conseguir sair. Por quê? Porque o inimigo, ele está atento. A Bíblia vai dizer que ele é mais prudente do que nós. Enquanto a gente está pensando que tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal, ele está lá esquadriando a sua vida. Não é? Nós estamos vivendo um tempo do não tem nada a ver, do isso é normal. Ah, isso aqui eu posso, não tem nada a ver não, tal, e pá, e pê, e pá. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem tudo a ver. Você é um espelho que precisa refletir a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu e você fomos chamados para refletir a glória do Senhor e influenciar aqueles a quem estiver à nossa volta. E dizer não para o pecado. Nós precisamos parar de querer nos reafirmar para alguém, ou para algumas pessoas sem necessidade. Nós precisamos reafirmar para Cristo quem nós somos nele. Mas a todo momento lá fora, você vai ser pressionado a se reafirmar alguma coisa que você não é, talvez para ser aceito em algum meio, talvez para participar de alguma coisa, não sei. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, em nome de Jesus, você não precisa se reafirmar para ninguém, você precisa se reafirmar para Cristo, quem você é em Cristo. E aí está o desafio. Enquanto caminhamos, o mundo ao nosso redor espera ver em nós a transformação que só o Espírito Santo de Deus faz em nós. Tem alguém aqui que quer ser nutricionista? Que conhece nutricionista? Pronto. Quem aqui já consultou com o nutricionista? Tem muita gente. Primeira coisa, quando você senta com a nutricionista lá, ela olha bem para você assim, vai dar uma olhada na sua circunferência. É ou não é? Mas aí ela vai falar para você assim, uma das primeiras coisas que ela vai falar para você: o ser humano é o que come. É ou não é? Trazendo para o nosso mundo espiritual, nós somos aquilo, o resultado daquilo que nós nutrimos em Cristo. Então isso me faz entender que não é admissível eu ouvir a palavra de Deus, se alimentar das coisas de Deus e as coisas do mundo ser mais forte em mim do que as coisas de Deus. Não é razoável. Pastor, isso não é possível. É possível, irmãos. Vai acontecer, porque a todo momento o inimigo vai colocar situações à nossa volta para tentar nos desvencilhar de Cristo. Foi para isso que ele foi feito. Foi para isso. E nessa fase que nós estamos, eu disse lá no início, que é a fase onde nós estabelecemos planos, a gente começa a sonhar, a gente começa a pensar, nossa, como que vai ser? Nossa, tal. Por que eu vou ser, né? Ah, eu acho que eu vou ser, sei lá, um engenheiro, um médico, um policial, tal. Eu queria ser piloto de avião, irmãos. Eu assistia Top Gun,
Fiquei feliz demais porque saiu novo esse tempo atrás. Eu falei, nossa, que nostalgia. Voltei lá atrás. Queria ser Top Gun. Eu morava na roça, a primeira vez que eu assisti aquele filme. Quando terminou o filme, eu saía pulando nas aves, sentava lá nos negócios e fazia que era avião e tacava pedra falando que era míssil. Falava, um dia eu vou ser piloto. Mas é gostoso sonhar. Faz parte, a gente tem que sonhar. Mas, voltando aqui para a palavra, aonde nós estamos inseridos, aonde Deus tem nos levado, tem nos permitido estar, alguém ali espera ver em você o cheiro de Cristo, sentir o cheiro de Cristo. Alguém espera ver em você uma atitude de Cristo. Por quê? Porque você levanta uma bandeira que você é de Cristo. E o desafio está aí. Por quê, pastor? Porque quando você pede algo para Deus, e às vezes aquilo que você está pedindo para Deus está demorando tanto, e aí você tem que parar e fazer uma introspecção, uma reflexão. Mas por que isso não está acontecendo? Simples, irmão. Existem dois fatores. O primeiro, às vezes não é o tempo de Deus para a sua vida naquilo que você está pedindo. Ponto. Mas na maioria das vezes, quando a gente pede algo para Deus e não acontece, é porque Satanás manda um WhatsApp lá, o senhor não pode fazer isso aí não, que ele está fazendo isso. Quantos estão comigo? Ele manda um comunicado, um ofício lá, ó, informando. Porque a Bíblia vai me dizer que o nosso Senhor, o Deus que nós servimos aqui, Ele é um juiz justo. Você já viu um juiz justo dar uma sentença injusta? Você já viu um juiz justo promover algo que não vai de acordo com a lei? Juiz injusto, sim. Não vou falar. Vou falar. Vou falar. Nós estamos vendo aí a bagunça que está acontecendo no nosso Congresso Nacional. Os juízes lá, que são detentores da lei, fazendo um punhado de coisa. Errado. Juiz injusto. Mas o nosso Deus, que é um juiz justo, Ele não vai fazer. Não adianta. Para refletirmos como espelho a glória de Cristo, é preciso ter o rosto descoberto. Assim como um espelho deve estar descoberto para refletir a imagem de um determinado objeto, nós também necessitamos de que nada se interponha entre nós e o nosso Deus. Nada. Um espelho, se você colocar ele aqui, ó, e jogar uma cortina por cima dele, ele vai refletir alguma coisa? Ele vai transmitir alguma coisa? Não vai. Porque ele vai estar tampado. Porque ele vai estar escondido. Ele não vai ter utilidade nenhuma, mas ele não vai deixar de ser um espelho. Mas ele não vai ser usado para o propósito ao qual ele foi construído. Da mesma maneira se nós estivermos escondido atrás de alguma máscara, escondido atrás de algum pecado, escondido atrás de alguma falha, de algum erro, de alguma mentira. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia.
a glória de Cristo não vai refletir sobre a nossa vida. Aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Aí nós vamos ser envergonhados. Mas lembre-se que a palavra diz que o Senhor te escolheu porque você é forte e maior é aquilo que habita em você, aquele quem está em você, do que qualquer outra coisa no mundo. É muito maior. Quer você aceite, quer não. Porque Jesus, a palavra vai nos dizer aqui que o Senhor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, então Ele é o começo, o princípio de tudo, e Ele é o fim de tudo, e você querendo ou não, Ele controla todas as coisas. Então não adianta a gente pensar que as coisas estão encobertas aos olhos de Cristo, que não estão. É bobeira nossa pensar, agir como tal. Pastor, o que eu tenho que fazer? Recalcular sua rota. A começar, lembrar onde você caiu e se levantar. Eu gosto muito de dizer, e quem conhece, me convive comigo mais de perto, que só não tem jeito, Moacir, da gente fazer alguma coisa a hora que o olho fecha e o coração para de bater. Aí já era. Aí passa a régua e manda a conta. Mas enquanto fôlego de vida nós tivermos, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar novamente. E eu vou dizer uma coisa para você, durante a nossa caminhada nós vamos ter vários recomeços. E não está errado, o que está errado é não recomeçar. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que você caia e fique caído. Ele quer que você erre e permaneça no erro. Ele quer te escravizar e que você permaneça escravizado. E isso acontece quando você não abandona o pecado e deixa. Mas se você abandonar o pecado, conversar, confessar, a Bíblia vai me dizer que o Senhor nos perdoa e nós alcançamos a misericórdia de Cristo. E o que nos mantém de pé é a misericórdia de Cristo. Você já foi para algum embate na sua vida? E se você tiver essa oportunidade de escolher, você está indo para um embate na sua vida. E nesse embate, o mediador daquele embate, ele te dá a oportunidade de você conhecer os dois protagonistas daquela luta. Você vai ler a ficha do cara ali todinha. Dos dois. E você tem uma aposta para fazer, mas você é crente, você não aposta, mas é só conjecturando. Você tem uma aposta para fazer. E você já leu, já puxou a capivara dos dois lutadores ali. Você vai apostar em quem? Hã? No melhor? Você vai apostar em quem? Você vai apostar no que você sabe ali que tem a probabilidade de ganhar, não é? Então por que às vezes nós escolhemos o mundo? Porque a Bíblia vai dizer que o mundo já está no maligno. E aquele que está no maligno, qual que é o fim dele? E aí as coisas começam, meus queridos, com situações que a gente não dá importância nenhuma, sabia disso? Com aquilo que a gente pensa, não, isso aqui não, eu sou mais forte do que isso. Não tem problema não, deixa eu dar só uma espiadinha aqui, ó. Tá amarrado, está olhando. Sangue de Jesus tem poder, está lá olhando. Quando pensa que não, você já não está nem expulsando mais e está lá assim, nossa.
Meu Deus. É algo que você subestimou. E não subestime o inimigo das nossas almas. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser prudentes como a serpente. Prudentes como uma serpente. Depois você joga lá no YouTube, para você ver como é que a serpente faz quando ela quer uma presa. Ela age com prudência, com cautela, com estratégia, com sabedoria. Logo, nós temos que ter sabedoria. E essa sabedoria Cristo já nos deu. E Ele vai nos dizer para nós afastarmos de tudo aquilo que parece, que tem a cara do mal, que tudo aquilo que nos causa dano, e que eu sei que me causa dano, eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que, fugir. Lembra lá da visão? Da visão lá onde ele chamava a espada, o sangue descia. Aonde ele pisava, os inimigos partiam em retirada. Mas um dia, ele viu a treva da Batseba lá, né? Tomando um sol lá e tal. E ele olhou lá, chegou, nossa, está amarrado. Estava lá. Ele não fugiu do pecado. Mas sabe qual que era a diferença de Davi? A ponto da Bíblia citar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia quais eram os erros dele, e ele voltava e consertava, e seguia a sua caminhada. Mas isso acarretou algumas consequências na vida dele. E quando nós falharmos, quando nós errarmos, nós vamos ter as consequências. Mas nós não podemos baixar a guarda e desanimar e esquecer para onde estamos e para onde vamos. Não é um deslize, não é uma falha, um erro que vai determinar quem você é. Não é. Mas o inimigo vai dizer para você que é. Quantos aqui já teve a curiosidade de enfiar o dedo num machucado seu assim, ó? Quando está machucado. Você já teve, varão? Doeu? Muito, né? O inimigo, ele sabe aonde te pegar. Aonde ele te acertar, ele sabe. Mas ele não pode nos conhecer melhor do que nós. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma consciência. E essa consciência, ela nos dá, através da sabedoria em Cristo, o discernimento do certo e do errado. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você largar de ser bobo e parar de errar naquilo que você sabe que te causa dano. Parar de brincar com o pecado. Porque o que separa o homem de Cristo é o pecado. Vamos lá. Vamos voltar no espelho. Que é o versículo que nós lemos diz: todos nós como o rosto descoberto, refletindo. Quem reflete é o espelho. Então vamos voltar no espelho. Segundo, para refletirmos como espelho a glória de Cristo é preciso estar limpo. Muitas vezes a imagem refletida no espelho não é nítida, não tem brilho. Pequenas manchas internas ou até mesmo poeira dificulta a nossa visão. Assim também, os nossos pecados encobrem o rosto do nosso Deus e as nossas iniquidades nos separam do Senhor. Olha o que está escrito lá em Isaías 59:2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Olha o tanto que é sério. Olha o tanto que é sério. As nossas iniquidades, elas impedem de refletirmos a Cristo. Elas impedem. Eu jamais, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de vocês, jamais eu quero ouvir alguém falar algo, ou tecer um comentário nesse sentido: eu não quero ser crente igual fulano. Para quê? Porque em nome de Jesus Cristo, vocês vão refletir a glória de Cristo que há sobre a vida de vocês. Aonde vocês passarem. Até a sombra de vocês vão fazer diferença aonde vocês passarem. É para isso que vocês foram chamados. Se desejamos refletir a sua glória como todo brilho e perfeição, temos que buscar diariamente nos purificar das nossas vidas, confessando os nossos pecados e na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda e qualquer injustiça. Abre lá comigo, em 1 João capítulo 1. Vai lá. Primeira João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui não está dizendo nos purifica de alguns pecados. Está nos dizendo que Ele nos purifica de todo o pecado. Então isso significa que nenhuma falha, nenhum erro que nós cometemos, Deus não possa perdoar. Porque a Bíblia vai me dizer que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia, através do quê? Do favor de Cristo sobre as nossas vidas, do perdão de pecados, através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E essa força, que João diz ali que o Senhor nos escolheu porque somos fortes, se nós alimentarmos o pecado, essa força ela vai minando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagine você que você está em uma viagem. Essa viagem você pode denominar ela de projeto de vida, de sonho. Mas você está literalmente numa viagem, dentro de um carro. Você está em Goiânia e você planejou essa viagem, projetou essa viagem, e você sai de viagem. E você, quando você vai sair de viagem, o que você tem que fazer com o carro? Você tem que revisar. Leva lá na minha loja, viu? Faça isso. Você vai revisar, você vai olhar se os pneus estão bons, você vai olhar se
a suspensão do carro tá boa, você vai olhar se o motor tá bacana, você vai fazer a troca de óleo e tal, você vai passar no posto e abastecer o carro, porque sem combustível não anda, é ou não é? E aí você pega a estrada, você está lá com o roteiro, hoje não usa papel mais, né? Hoje é o GPS, vire à direita, convergência à esquerda, blitz logo à frente. Mas você vai para algum lugar, e você começa a andar, você saiu de viagem, felizão da vida, nossa, daqui um pouco eu vou chegar lá em Maragogi. Ó, lugar bom, hein? Só que aí, durante a viagem, o ponteirinho do combustível vai fazendo o quê? Você vai andando, ele vai acabando. Mas você não tem um destino? O que você tem que fazer? O povo aqui está ligado, pastor. Você tem que reabastecer. Por quê? Porque se não reabastecer, você vai chorar, bebê. Não vai chegar. Você só vai ver os stories lá do povo, lá no Maragogi, assim, ó. E você não reabasteceu o carro, ficou na estrada. Mas se você reabastecer, você vai chegar lá. Você vai desfrutar daquele lugar belíssimo. Porque você planejou estar lá. E quem planeja, ele minimiza falhas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, que se você estabelecer os seus projetos, a sua vida em Cristo, não é que não vai haver falhas, mas quando ela vir e bater na sua porta, você vai estar reabastecido do Espírito Santo. E você vai prevalecer. O pecado não vai te parar. E você vai desfrutar daquilo que Deus sonhou para você. Quantos estão comigo? Terceiro, para refletirmos como espelho a glória de Cristo, precisamos estar bem direcionado. Mesmo descoberto e limpo, o espelho só é capaz de refletir o objeto para qual ele se direciona. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu vir para o rádio, não adianta eu cantar louvores, não adianta eu ler a Bíblia, se aquilo não refletir nas minhas ações, nas minhas atitudes, aonde eu estiver. Eu morei na roça, nasci na roça. Quantos aqui já foi na fazenda? Quase todo mundo. Você já viu lá na fazenda que você está lá de boa, tal, sossegado, escutando os passarinhos? De repente começa lá. O que é isso? Uma galinha. O que ela está fazendo? Ela está informando que ela botou um negócio lá. Ela está falando, informando que ela acabou de pôr um ovo. Você vai fazer um pão de queijo e tomar com café quente. Pode convidar o pastor, ele gosta, viu? Mas se ela não falar nada, o que vai acontecer? Aquele ovo vai perder. Na melhor das hipóteses, ele vai encher o estômago de um tiu, que é o bicho que come o ovo. Na melhor das hipóteses. Mas quando ela fala lá, ela cacareja, e alguém entende e vai lá, ele vai tomar posse da bênção. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Eu estou querendo dizer que você precisa falar daquilo que está cheio o seu coração. E se você se alimenta de Cristo, se você está cheio de Cristo, se você ouve Cristo, se você se alimenta da palavra, se você vem para os cultos, se você ouve o conselho dos seus pastores, se você ouve o conselho dos seus pais, você só pode estar cheio de coisa boa. Não tem jeito de dar ruim.
Isso se chama direção. A nossa direção está aqui, ó. Qualquer coisa que querer te ensinar fora disso aqui está errado. E nós, aquilo que nós aprendemos, a gente precisa pôr para fora. Daí eu disse que nós precisamos ser influenciadores. Não é tão bom quando a gente está angustiado. Rapaz, quando eu era adolescente, eu ficava angustiado, pastor André. Nosso Deus, o sangue de Jesus tem poder, Nossa Senhora dos crentes. Eu ficava angustiado, começava, que a nossa cabeça da adolescência, né, rapaz, é um negócio, metamorfose e tal, iose, e o negócio pega fogo aqui, tem hora que você tem que dar uns tapas, porque senão, é desse jeito. É tenso o negócio. Mas quando nós temos o privilégio, vocês são privilegiados, de ter uma instrução, um direcionamento. Meu irmão, só Jesus para segurar você. Só Ele. Você tem que fazer igual eu vou pegar um aqui para Cristo, hein? Você tem que fazer igual o Moacir. Moacir estava na igreja orando, jejuando e tal. Ele viu a Rebeca e falou: meu Deus, Jesus, eu preciso rir para lá para trás. O trem foi forte. Mas está aqui na oração. Todo sábado, de madrugada, orando. Faz a leitura da Bíblia. Acompanho ele um pouquinho assim, vejo. E eu falo isso com toda a humildade, e sei que ele é humilde para receber isso. Mas é um menino de Deus. Está buscando. Está se posicionando, está se direcionando. É fácil? Não. Eu me lembro, pastor André, e aqui eu já parto para encerrar. Eu morria de medo de casar com a mulher feia. Irmão do céu. Morria de medo. Falei: Jesus, o senhor já não me fez muito bem feio de corpo e bonito. Se eu casar com a mulher feia, o que eu vou pôr no mundo? Eu pensava, irmão. Morria de medo. E eu comecei a orar. Falei: Jesus, pus no papel, lá, ó. Falei: Jesus, eu preciso de uma varoa assim, só que eu esqueci de pôr um negócio, irmão. Eu pus tudo que eu queria. Você tá rindo, né? Você vai casar. É você mesmo. Não você também, mas é o de lá, ó. É o último lá, ó. Eu esqueci de colocar lá, meus irmãos, para Jesus dosar a brabeza da irmã. A irmã é braba. Eu vou mostrar para vocês aqui a cacunda. Mas o que eu quero dizer para vocês? Fica de pé. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que quando nós estamos posicionados em Cristo, direcionados em Cristo, todos os nossos planos, diga comigo, todos os nossos planos serão estabelecidos. Aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer então, para que eu reflita a glória de Cristo sobre a minha vida? Tem 3 coisas. Primeiro, reconhecer as minhas fraquezas. Salmo 139, versículo 23, está escrito: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo meu caminho interno. Primeira coisa, reconhecer que nós não somos super crentes, reconhecer que vamos falhar, que vamos errar em algum momento, reconhecer aquilo que nos afasta de Jesus. Segunda coisa, obedecer o plano de Deus para a minha vida. Salmo de número 40, versículo 8:
Deleito-me em fazer a tua vontade. Isso aqui é Davi dizendo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleitar em Cristo, obedecer o plano que Deus tem para a minha vida, não é fazer aquilo que eu bem entender que eu quero fazer. Não é assim que funciona. E terceiro, confiar no poder de Deus e não nas minhas forças. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4 versículo 13: posso todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você estiver firmado em Cristo, se você estiver alicerçado em Cristo, ninguém vai te parar. Você não vai ser influenciado. Sabe aquele convite para coisa errada? Você vai conseguir dizer não. Sabe aquela proposta que parece ser boa, que você está com vontade, já chega tremendo de vontade de aceitar? Você vai dizer não, porque não é a coisa certa. É boa, mas não é certo. E nós que temos Cristo como nosso mediador, como nosso Senhor, nós temos que fazer o que é certo. E a boa notícia que eu trago para você é que Jesus, quando Ele foi preparar um lugar que um dia todos nós estaremos lá, Ele deixou o Espírito Santo. Sabe aquela voz que fala, que sussurra no seu ouvido, que você olha para um lado e parece que não tem ninguém, mas que sussurra no seu ouvido em um momento de decisão, que você precisa fazer algo, e Ele diz assim: não faça isso, não é isso que você aprendeu, vai por aqui, toma essa decisão aqui. Essa é a voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você. Enquanto os meninos louvam ao Senhor, você vai falar com Jesus. Você vai pedir ao Senhor que Ele te instrua, que Ele ministre no seu coração, que essa palavra seja latente no seu coração todos os dias, em todos os momentos de decisão na sua vida. Você pode orar comigo. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Senhor. Está aqui os fortes do Senhor, aquele a quem o Senhor chamou, Pai. E diante da vida deles, ó Deus, está as adversidades do mundo, que tão de perto os desejam. Estão os projetos do inimigo, que de maneira planejada tenta destruí-los. Mas em nome de Jesus, nesta noite, eu quero repreender todo o mal na vida de cada um deles e dizer e reafirmar para o mundo espiritual uma vez mais que eles são do Senhor, que eles são povo do Senhor, geração eleita do Senhor, e que mal algum, Senhor, alcançará eles, e que mal algum, Senhor, prevalecerá na vida deles, e que eles terão, Senhor, a graça do Senhor sobre a vida deles, dioturnamente, para dizer que só o Senhor é Deus, para declarar que só o Senhor é Deus, para dizer não ao pecado e sim a Cristo, todos os dias da vida deles, em nome de Jesus.